Bem, essa é a análise individual de Fluminense 0, Internacional 1. Análise dos jogadores. Quer saber o que eu acho sobre Abel, como é que ele montou o time, as variações táticas, aliás, as não variações táticas, etc. Lá na análise Pocket, beleza? Aqui a gente fala de atuação individual, às vezes prejudicada por outros problemas, mas individual. Vambora. A gente começa falando sobre Fábio. Tá se tornando até repetitivo, né? O Fluminense é um time que dá poucas chances para o adversário, assim, não é um time que deixa muitas chances para o adversário. Consequentemente, o goleiro ou ele faz uma ou duas defesas, ou ele praticamente não participa do jogo. Caso de Fábio, 0 bronca no gol, e fez uma boa defesa ali numa sequência, até foram 2 defesas. Uma ele podia ter segurado e tal, mas o outro num chute forte ali do Pena, se eu não me engano, vai voar no canto para fazer uma boa defesa. Calegari teve um jogo de montanha-russa. Assim, Calegari, sem dúvida, foi um dos jogadores que mais irritou do Fluminense. Isso é um fato. E eu gosto sempre de deixar claro isso daqui, né? Acabei não falando dessa vez no início. A análise individual, ela é a minha análise. Você pode fazer uma análise diferente. E te garanto que você vai ter uma análise diferente do amiguinho que tá no comentário aí do lado também, sabia? Os dois vão ter uma análise diferente. Então, assim, sempre bom deixar claro, às vezes a sua análise é outra análise do jogo. Por exemplo, eu vendo o jogo daqui, você que viu o jogo da arquibancada, você que viu o jogo de casa, às vezes vê outro jogo, até induzido por comentários quem tá transmitindo, Calegari fez uma partida muito... eu até brinquei com o número, não, brinquei com o André no número. Uma partida ok, defensivamente. Calegari roubou bola, pouco deixava crescer ali pelo lado dele. Tal. No geral, era meio que isso, assim, a partida de Calegari. Ofensivamente, uma tragédia. Uma tragédia. A quantidade de jogadas que o Fluminense não conseguiu desenvolver e jogou muito pela direita, né? Forçou muito pelo lado direito por causa de Calegari. Não à toa ele foi o jogador do Fluminense que mais errou passes. E quase foi um dos que mais errou passes no jogo, inclusive. Não dava progressão. Só que o pior é que quando vem o gol do Internacional, a gente vai para um lance em que Calegari, que foi defensivamente, que estava até bem, etc., não sustenta. Ele dá um espaço gigante para o cruzamento do jogador do Internacional. Eu não vou aqui ficar de drama, nossa, Calegari tem que sumir. O outro é Samuel Xavier, né? Que também, se eu botar Calegari do lado de Samuel Xavier, Calegari ainda parece um bom jogador. Mas, enfim, o desempenho dele foi nesse naipe. Nino, partidaça de Nino. Desse eu acho que não tem muito o que falar, não. Assim, soberano 90% dos lances. Umas 2 bolas ali que eu ainda olhei, porque como o Tite estava aqui, às vezes eu falava de Nino e falava pensando bem assim, caraca, Nino vai jogar, vai fazer isso, o Tite vai pensar assim, Nino vai fazer tal, o Tite vai pensar assado e tal. Enfim, eu ficava rindo disso internamente. E o único lance que eu pensei foi um tapa que o jogador... nota de Nino é 7,5. Foi um tapa que o jogador do Inter botou na frente, que o Lucas Claro teve que recuperar. Tirando isso, o desempenho de Nino foi muito aceitável num jogo em que o Fluminense foi até o gol bem defensivamente. Pouco sofria, né, defensivamente. Enfim, não achei uma partida ruim de Nino, não. Sendo bem sincero, achei uma boa partida, disparado pra mim, o melhor em campo do Fluminense. A gente vem para os outros zagueiros, eu vou dar uma passada rápida, né, pelo Manuel. Afinal de contas, jogou só 15 minutos, né, não dá nem para avaliar muito. Tinha dado uma moscada ali num lance dentro da área, né? E a gente vem para o David Braz, outro que teve um desempenho muito ruim, né? Por isso a nota 3 para o David Braz. Falha no gol, acho que é o principal falha dele. Em outros momentos ele chegou a ser um problema também defensivamente, mas acho que o comentário sobre o lance do gol é mais vistoso, né? Ele sai, ele acha que tá marcando um centroavante grandalhão ainda, marca a bola e quando vê o alemão já tá chegando para poder escorar pro gol e ele tá atrás. Partida ruim do David Braz. A gente vem para Marlon. O desempenho de Marlon não é muito diferente do desempenho de Calegari, não, sendo bem sincero. A melhor chance do Internacional tirando o gol surge num lance nas costas dele. Marlon, que a gente... Né, eu nem entrei nessa brincadeira dessa vez, não. Espero que fosse uma brincadeira também, né? A galera falando, Marlon entrou e já fez mais do que todos os laterais da história do Fluminense. Desde Branco, a gente não tinha um lateral tão bom na esquerda. O cruzamento, não sei o quê. E eu falando, galera, beleza, empolgação, show e tal, dá uma esperança pra gente. E aí Marlon vai e erra 11 cruzamentos no jogo. Com um detalhe, os 2 dos 3 que ele acertou, ele deu 14, errou 11. Lembrando que Mário Pineda, nas suas piores partidas, errou 9, por exemplo, né, pra vocês verem a dimensão do número. Calegari hoje errou 4. Foram chutes pra área, a maioria. E ele, quando chegou a 10 cruzamentos errados, ele não tinha acertado nenhum ainda.
Ele acerta os 3 na reta final chutando bola para a área. Uma delas, por exemplo, é um chute que o John Arias se mata para tocar na bola. O outro é um escanteio que Nino cabeceia na lua. Por quê? O cruzamento foi muito ruim? Foi. Não foi um cruzamento bom, assim. Então também não dá pra gente poder vir aqui pra poder falar de elogio a Marlon hoje. Não, foi uma partida muito ruim de Marlon. Aliás, não, vou botar aqui já tá bom. Ele foi um pouquinho melhor do que Calegari e tem a nota 2, porque não dá pra perder aquele gol ridículo que ele perdeu. Gabriel, mas eu nem vi Marlon finalizando. Exatamente, ele perdeu o gol por isso. Sozinho, dentro da pequena área, e foi frouxo. O termo é esse, ele foi frouxo. Faltou coragem a ele pra entrar chutando aquela bola. A gente passa pelo meio de campo. André vai levar a nota 5. Gabriel, nota 5, mas eu vi o André mal, eu vi o André bem, enfim, chame como quiser. Eu vou usar uma expressão que eu vi uma vez no jornal Lance sobre uma partida, o Tuta, jogando contra o Flamengo. O Tuta fez um gol de cabeça, 2006, se eu não me engano. Ele faz um gol de cabeça e depois ele é expulso. E aí um gol de cabeça muito bom até que ele faz assim. Ele recebe uma nota 5,5 no lance. Aí falam 11 pelo gol, 0 pela expulsão. André foi mais ou menos isso. 10 pela atuação defensiva, números espetaculares e desempenhos espetaculares também. André desarmou muito, roubou muita bola, conseguiu ocupar muito bem espaço na defesa e ofensivamente, apesar dos números não entregarem tantos passes errados, muitas moscadas de André. Ele foi o jogador, e normalmente é o ponta que é o jogador que mais perde bola, né? Não, foi André disparado, o jogador que mais perdeu, que foi desarmado. Uma partida terrível de André com a bola no pé, mas muito boa com a bola no pé do adversário, tomou muito bem. A segurança defensiva do Fluminense é um fato, não tem como esconder de vocês a segurança defensiva. Agora, o problema é que a segurança defensiva basta uma ruída para ser um drama total. Martinelli começou muito bem e foi caindo à medida em que o físico foi lambrando. Esse é um jogador que o físico, para mim, pesou bastante. Gabriel, mas ele nem tem jogado, etc. Concordo, isso me estranha muito do físico dele ter pesado tanto. Um detalhe que na televisão vocês não devem ter pegado, e pra mim influencia muito, a nota de Martinelli é 5,5, tá? Na reta final do primeiro tempo ali, no início do segundo tempo, quando vai substituir André, é com 20 do segundo tempo, 20 e pouco do segundo tempo. O Martinelli, ele sai, André e eles caem, aí Abel chama Fred e chama o Wellington, porque ele ia tirar o André pra colocar o Wellington. E aí o Martinelli olha pra ele e faz tipo assim, pô, sério, reclama com o Abel dele ficar em campo ainda, porque ele tava esgotado fisicamente. No segundo tempo, muito, assim, quase inútil no segundo tempo, mas foi o jogador que mais criou no primeiro tempo. Não dá pra gente esquecer o lance final do primeiro tempo. É só um exemplo, né? De um bolão que ele mete, enfim, de um desempenho mais ok. O 5,5 é uma atuação ok pra negativa. Enfim, como a maioria dos jogadores do Fluminense foi tão mal que o ok pra negativa parece até bom. Paulo Henrique Ganso, inverso de Martinelli. Começa muito mal não, começa mal, assim, não tem um desempenho pra mim extremamente aceitável o Ganso no primeiro tempo. Pra mim foi um primeiro tempo ruim de Ganso, errando, enfim, errando coisa boba no meio de campo, mas tem a classe e a qualidade. Ganso, ele pode errar muito, mas ele acerta muito, sempre vai acertar muito no jogo. Isso é um fato. E ele começa a crescer no jogo no início do segundo tempo, no final do primeiro tempo pro início do segundo tempo. Por isso a nota 6,5. Começa a desenvolver, mas aí o físico bate a porta mais uma vez. Com certeza, Abel não queria tirar Ganso o tempo todo aos 25 do segundo tempo, mais uma vez aos 25. Dessa vez foi aos 35 do segundo tempo, dessa vez que ele tirou. Não queria ficar tirando o Ganso sempre, mas o físico faz diferença. E no caso de Ganso não é só o físico das viagens, é também o físico dele. Fez 2 jogadas que mereciam um gol. Essa que eu reclamei de Marlon, que eu reclamei de Calegari, estão nessa também, de jogada boa de Ganso. E das outras, pela esquerda principalmente, pela direita, principalmente quando veio atuar pela direita, tentou um rendimento mais positivo que não conseguiu alcançar do ataque, né? E aí saiu no momento que o time ficou uma bagunça. William do Bigode. Esse, então, meu Deus do céu, esse é muito complicado. Esse é um nível de complicação, por quê? Vamos lá. O William Bigode, pra mim, foi o pior do primeiro tempo. Até os 44 do primeiro tempo, ele é o pior em campo do primeiro tempo. E aí, enfim, já deixo a nota aqui de cara, tá? Pra mim a nota tá aqui de cara, 3,5.
Ele, pra mim, é o pior jogador do primeiro tempo, até os 43. Onde as duas chances do Fluminense no primeiro tempo saem dos pés dele. E isso é uma coisa que eu não consigo achar muita explicação. Ele some durante um bom tempo e as duas melhores chances saem do pé dele. É o lançamento de Martinelli para William Bigode ganhar na velocidade do cara, driblar, conseguir dar a bola no pé de Germancano e Germancano está para fora. E depois ele receber o passe de Ganso, dominar, girar para cima do adversário e dar um passe meio que de costas para Germancano e o Moledo chegou primeiro. As duas melhores chances. Ele cresce. Vem pro segundo tempo, não joga nada e sai. Esse é o roteiro de William Bigode no jogo. O cara é extremamente importante pro Fluminense, por exemplo. Mas some durante uma grande parte do jogo. Né? A gente fecha com o Germancano. E esse foi mal, hein? É difícil vocês verem eu aqui falando mal de Cano, né? Valorizo muito o desempenho que ele tem de ocupação de espaço, de participação no jogo, mesmo sendo centroavante. Não é aquele centroavante que vai ficar paradão lá. Eu vou dar até pra mostrar aqui rapidinho um mapa de calor dele, né? Um mapa de calor de Germancano em partidas como essa, onde o Fluminense cisma de ter um jogador lá na frente achando que vai ter 5 jogadores lá que vai dar tudo certo. Olha aqui, ó. Olha os lugares que o centroavante do Fluminense recebeu a bola. É inacreditável, o Cano tá em todo lugar do campo, mas tecnicamente foi horrível o jogo dele, né? No primeiro tempo teve um determinado momento que Cano tinha errado tudo. Só, Gabriel, mas você mesmo sempre fala várias vezes que Cano... o jogador não erra tudo, ele sempre acerta e tal, enfim. Sempre tem pelo menos uma coisa pra acertar. Cara, o pior é que nessa hora não. Cano tinha uma finalização errada, que era uma finalização que ele tinha chutado em cima do zagueiro. Ele tinha 2 passes no jogo, os 2 eram errados. Era inacreditável. Cano melhorando um pouco depois, né? Tanto que a chance final do Fluminense é que acaba saindo no pé dele. E não dá pra... Como eu falo, o cara que se dedica dessa forma, eu não consigo, na minha análise, a sua análise pode ser o que você quiser, inclusive, né? Cada um avalia, tem gente que vai querer dar 0 pra todo mundo. Beleza. Aí, né? Só se dá 0 pra todo mundo. Coloca aí no chat, né? A minha análise, vocês sabem que não é assim. Por isso o Cano, nota 2,5, apesar de ter feito um jogo tecnicamente pavoroso, o cara contribui ainda muito, né, fisicamente. Dos jogadores que entraram, como vocês sabem, né, entrou aos 35 do segundo tempo, Fred e Matheus Martins. Não tem muito comentário, né? Sobre Fred dá pra comentar muito pouco. Caiu uma bola no pé dele até pra ele chutar. Ele até fez o certo, ele cortou pra direita, chutou travado e depois deu um passe ali. Me pareceu até um pouco, não sei se displicência ou calma demais, e errou um passe bobo. O outro que entrou foi o Matheus Martins. Matheus Martins entrou, perdeu 2 bolas e a gente não viu mais em campo também. Entraram aos 34 já, né? Dos outros que entraram, Lucas Claro entrou ainda no primeiro tempo. Então isso faz com que ele seja quase um jogador titular ali do Fluminense, né? Lucas Claro me deu medo em algumas horas, mas de resto foi uma partida mais tranquila dele. Não achei uma partida ruim, assim, necessariamente de Lucas Claro, não. Algumas recuperações, alguns problemas na saída de bola. Foi uma partida excepcional dele. Não falha no gol, né? Não tem erro dele no gol. Uma partida, enfim, o Inter também impressionou muito mais onde ele é melhor, que é justamente naquela explosão. E o outro que tá faltando a gente analisar são os 2 jogadores que entraram no intervalo. Aliás, entraram pouco depois do intervalo, na verdade, né? John Arias. Esse é difícil também. Que John Arias, esse é um daqueles que eu falo que aonde ele entrou, a tática atrapalha a técnica. Como é que eu vou avaliar John Arias se ele entra pra jogar colado no atacante? Jogar de costa pro gol, recebendo bola, dominando pra trás o tempo todo. Como que eu vou fazer isso? É difícil, pô. Quantas vezes o John Arias tocou na bola no jogo? Quase nenhuma. Tocou muito pouco na bola no jogo. Então é complicado, é um cenário complicado a gente avaliar a partida de John Arias. Dar uma nota pra John Arias. O que o Fluminense jogou depois que ele entrou? Tava 1-0 pro Inter. O Inter fez 0, o Fluminense tinha chutão pra frente. Como é que você avalia? Dá nota pra uma atuação desse cara? É difícil. Fica aí, um 5,5 genérico. Porque você não tem, o cara não toca na bola, enfim. E o outro aí também que acabou entrando depois foi o... Não, aliás, entrou junto com o John Arias, né? Foi o Luiz Henrique, que é a mesma coisa.
A mesma coisa de John Arias. Como é que você avalia a partida de Luiz Henrique? Eu posso ser a avaliação rasa, enfim, a avaliação fútil ali, de alguém que não quer pensar muito no futebol, falar, Luiz Henrique, isso é pra alguém que de repente fala, Luiz Henrique já tá com a cabeça, por que Luiz Henrique tá jogando mal? Tem um vídeo inteiro aqui no canal falando sobre o Luiz Henrique estar jogando mal, né? Pode dar uma olhada. Então assim, não tem muito o que falar de John Arias, de Luiz Henrique, fica uma nota genérica. O Luiz Henrique até perdeu, teve mais posse de bola. Teve mais que jogar e tal, mas, assim, perdeu mais bolas do que John Arias. Por isso a nota 5, mas também não tem muito o que falar. Os caras entraram com o jogo resolvido. Isso é uma merda. Essa é a parte difícil de analisar o resultado individual dos jogadores também, de um segundo tempo morto, monótono e modorrento, taticamente também do Fluminense, enchendo o time de atacante. Enfim.